Olá pessoal, tudo bem? O aporte mensal constante e fixo é uma boa estratégia no Tesouro Direto? Eu fiz um pequeno estudo e, pessoal, não quero soar chato, mas esses estudos dão trabalho para fazer, tá? Então, ajuda aqui o canal a se manter vivo, porque as nossas visualizações estão despencando. Não sei o que está acontecendo, talvez o pessoal esteja cansado de mim. O que é tudo tranquilo, né? Tudo bem. Mas se você gosta, acha que esse canal ainda vale a pena, procura botar no WhatsApp aí dos amigos e tal, esse estudo que eu estou publicando agora, tá? Muito obrigado aí pela atenção. Bom, então, será que comprar todo mês uma quantidade fixa, todo mês um pouquinho, constantemente, será que isso é uma boa estratégia no Tesouro Direto, pessoal? Pensando em acúmulo? E se a gente não fizer dessa forma, que outra alternativa nós teríamos? Ora, o aporte, ao invés do aporte constante, seria um aporte esporádico, um aporte eventual, um aporte pontual ou um aporte concentrado, né? Porque se a gente está fazendo um aporte constante ao longo do tempo, a gente obviamente está fracionando um valor grande, um valor que no começo a gente não tem, mas passa a ter no final do período aí do título, certo? Então, para responder a essa pergunta, o que que eu fiz, pessoal? Eu fiz uma simulação com o IPCA 29, que está aqui. Olha, pessoal, realmente de 9 de janeiro de 23, a data em que ele foi lançado, até o dia 8 de agosto, que é até onde vai a nossa análise, como esse título oscilou de taxas, não. Começou em 6%, caiu para menos de 5%, chegou a ultrapassar os 8%. Aqui no gráfico do Tesouro é taxa de resgate, mas ele chegou a 8,25 em determinado momento. No entanto, como ele é um IPCA curto, a curva de preço sobe. Ele começou lá em 2.700 e hoje está aí a 3.400. Apesar da subida de taxa, o preço também subiu, porque como vocês sabem, na marcação a mercado, quando a taxa sobe, o preço cai. Mas no IPCA curto, não é assim que a música toca, certo? Qual é o fator que influencia mais aqui? É o vencimento curto do título. Porque quanto mais curto, mais próximo ele estará do valor nominal atualizado, que hoje, data que eu gravo o vídeo, é mais de R$ 4.500, tá? Então, vamos pegar a nossa tabela que eu mostro sempre nas estatísticas, nos vídeos de segunda, e vamos ver como é que ficou isso aí. Aqui estão os resultados que vocês já conhecem. E só para mostrar, eu tenho aqui todas as cotações, né, desde que o título foi lançado. E eu marquei aqui nesse amarelo pálido o primeiro dia útil de cada mês. E simulei o que, pessoal? Simulei uma compra. Ali tem laranja, eu já vou explicar o que que é. Simulei uma compra de R$ 1.000 no primeiro dia útil de cada mês. Sendo que em janeiro ele foi lançado no dia 9, eu aproveitei essa data, dia 9, essa data mesmo, né? Depois fevereiro, aí vocês vão ver, opa, voltei tudo. Vocês vão ver que tem março, abril, enfim, desde o primeiro dia útil de cada mês, desde o lançamento até o finalzinho, tá? Vamos ver os dados aqui. Então eu vou devagarinho aqui para não me atrapalhar nesse trackpad, que às vezes atrapalha, não é mesmo? Aqui. Então tá aqui, pessoal. Primeira compra, então, no dia 9 de janeiro, lá de 23, 0,37 títulos comprados com R$ 1.000, taxa de 6,26. Agora nós vamos descendo um pouquinho mais devagar e a gente vê que a quantidade de títulos, ó, 0,37, 0,36, 36, 35, 34, ela vai caindo ao longo do tempo. 0,32, isso demonstra o quê? Isso demonstra que o preço do título foi aumentando, tá? Como ele é um IPCA curto, ele aumenta mais rápido que os IPCAs longos, que estão muito sujeitos à variação da marcação a mercado.
Então, mesmo quando ele fica parado, o que está acontecendo aqui? Certamente a taxa está subindo, tá? Então, como a gente vê aqui, aí a pessoa passa a comprar mais títulos de um mês para o outro, o que que aconteceu? A taxa subiu bastante, olha aqui, ó, de 5,8 para 6,3. Temos aqui 44 bases já de alta. Fez a pessoa conseguir comprar uma partezinha a mais de título. Muito bem. Então vamos aqui até o final para vocês verem. E tem ali a taxa, ó. Então vejam que a pessoa, ela conseguiu comprar ali a taxas de 6 baixo, a taxas de 5, a taxas de 6 alto, a taxas de 7%, a taxas de quase 8. Vejam que aqui nós tivemos, ó, alguma coisa próxima de 8, a pessoa pegou o 7,8 e o 7,5. Não tá ruim, pessoal. Você comprando sempre, você vai pegar taxas boas e taxas ruins e de maneira misturada. Olha aqui, ó. Aqui nesse momento, a pessoa pegou uma taxa boa, ó. Pegou 7,83, ó, uma taxa que não acontecia desde o outro mês. 7,69, quando tinha batido 8. Aqui pegou a melhor taxa do período, ó, desde os 8. E assim por diante. Aqui pegou um 7,95, perdeu um 8, mas tem um 7,95. Mas assim, ó, esse investidor aqui, ele está lá no piloto automático. Ele está preocupado em aportar, em trabalhar, em de repente fazer uma economiazinha, apertar um pouquinho o cinto, conseguir investir um pouquinho mais e tá lá. Ele não precisa investir, aliás, ele nem está preocupado em investir mais porque a quantia de dinheiro é fixa, mas ele pode investir mais em outro título, ou se a taxa ficou atraente, investir um pouquinho mais, que é uma coisa que eu acho legal de fazer, investir um pouquinho mais nessas taxas aqui, para aumentar o número de títulos e melhorar a tua taxa média. Isso aqui não é a taxa média, é a taxa só desta compra, tá? A média nós vamos mostrar agora. Então segue, segue, segue. Aqui. Chegamos ao final, pessoal. Acumulamos 10,21 títulos e investimos R$ 32.000. A taxa média ficou 6,35. Você, com os olhos de hoje, com esse título batendo 8 várias vezes, pode pensar, bah, mas isso aí ficou ruim, né? Ficou ruim, porque a 8% eu conseguiria uma média de taxa muito melhor agora. Então, nós vamos testar isso também. No resgate antecipado do dia 8 de agosto, seriam R$ 34.900, com ganho de capital de quase 3 mil. Vai ficar em torno de 500 para o leão. Coloquei aqui o imposto de renda médio de 17,5, tá? E o líquido seria de R$ 34.400, um ganho no período de 7,5%. Um ganho, pessoal, que é ruim, tá? Não é bom, tá? Por quê? Porque a gente está falando aqui de um investimento de 2 anos e meio já, que vem sendo construído desde janeiro de 23, nós estamos em agosto de 25. Então, só a inflação de 2 anos e meio já passou de 10%. Mas o que está acontecendo? A taxa média desse investimento é 6,3. E hoje o título está, ou no dia 8 de agosto, está ali com taxa de resgate de quase 8%. É muita coisa. Então, é um resgate com prejuízo de marcação, tá? Por mais curto que o IPCA seja, que o Tesouro IPCA seja, esse ganho aqui, ele é só um ganho nominal, na realidade. Bom, mas e aí? Esse é o resultado, pessoal, do aporte constante mensal. Dá a sensação, ficou uma sensação ruim, não ficou? Poxa, parece que, pô, para eu conseguir uma média de 6,35, no resgate antecipado eu não consigo nem repor a inflação, né? Aliás, vamos complementar esse dado aqui com a inflação. Sem surpresas, né, pessoal? O último dado que tem na calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil, junho de 25, 12,9, 12,95, quase 13% de inflação. Então, pessoal, é esperar o vencimento, tá? Não tem sair antes. A pessoa vai receber 6% acima da inflação, ela não tem por que sair antes. Bom, então, vamos agora ver a outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade, pessoal? A outra possibilidade é você comprar tudo de uma vez só. E aí, como eu tenho a planilha completa, fica muito fácil, porque eu já sei o valor total. Eu vou agora simular que a pessoa tenha comprado os R$ 32.000
em todos os dias disponíveis. E vamos ver quantas vezes ou como foi a distribuição de títulos que ela poderia ter comprado se ela tivesse o valor todo na mão, que seria o aporte esporádico, um aporte concentrado, um aporte eventual versus o aporte fixo e constante mensal por toda a vida, certo? A gente viu que com o aporte fixo mensal eu consigo 10,21 títulos no total, tá? Então, vamos lá, pessoal. O aporte concentrado, eu vou trazer a tela um pouco mais para a direita. Espera aí, que o trackpad não me ajuda. Aqui, agora sim. Mais um segundinho. Aqui, ó. Muito bem. Então aqui, pessoal, já é o resultado em quantidade de títulos que eu teria comprado se eu tivesse os 32 mil reais tudo de uma vez só, tá? Então aqui, ó, se eu tenho 10,21 numa estratégia constante, se eu tivesse o dinheiro lá no começo, eu teria mais de 11 títulos. Olha só que interessante essa resposta, esse resultado. E aí a gente vai trazendo aqui com o tempo, aí começa a cair um pouco. Vocês viram que começou em 11,7 e foi caindo? Cai, cai, cai. 10, 10,2. Muda um pouco, às vezes sobe um pouquinho, ó. Aqui tem exemplos de 10 títulos e meio, podendo ser comprados de maneira concentrada, né? Agora cai para 10, ó, vai passando o tempo, cai para 9 títulos. Aqui, nesse momento aqui, o investidor concentrado ou o investidor eventual está perdendo para o cara que faz o aporte constante. Vocês estão entendendo isso? Porque com o mesmo dinheiro, 32 mil reais, no aporte mensal eu consigo 10,21 títulos. Já aqui no aporte concentrado eu conseguiria menos de 10 títulos. Isso é muito importante, pessoal. Tá? Ah, você pode dizer, claro, essa taxa é ruim, 5,5, 5,7. Vamos seguir, pessoal, vamos seguir olhando aqui, ó. A taxa vai subindo, você vai conseguindo comprar um pouquinho mais de títulos, ó. Mas vejam que fica no 10 baixo, a taxa tem que subir mais, né? Aí para você, mas mesmo assim, ó, às 6,46 você conseguiria comprar 10,08. Só que o que está acontecendo? A taxa está subindo, mas o título está sendo reajustado pela inflação também. Então você acaba, como o nosso dinheiro é fixo, é 32 mil reais, não, ele não alcança, entende? A taxa subiu, o título ficou mais barato e tudo, mas ele passa a comprar 10, 10,9 e tal. A nossa taxa média do aporte constante é 6,35. Mesmo com taxa de 6,46, a pessoa não chega lá. Olha ali. E agora, pessoal, nós vamos dar uma acelerada aqui para passar para as taxas gordas. Vejam só, 7,87, uma senhora taxa. Mas o que que acontece? A pessoa teria comprado menos títulos, 10,21 versus 10,12. Ah, Natan, mas a diferença é muito pequena, isso aí é quase um empate. Ok, é quase um empate. Mas na estratégia do aporte constante, eu não, eu não tenho que gastar neurônio, entende? Eu faço tudo no piloto automático e vou me preocupar com outras coisas. Já se eu tô na fissura de achar uma taxa boa, eu vou cometer erros, entende? Isso é muito importante. Vamos abrir mais a tela aqui. Vamos ter que dar uma apertadinha aqui nas células para eu mostrar aqui as outras taxas de, de 8%. Quantos títulos a pessoa conseguiria comprar? Por exemplo, ela ficou esperando, esperando, esperando os 8% acontecerem. Aconteceram. Ali, ó. Quantos títulos ela teria comprado? 10,07. Menos do que a taxa, do que eu conseguiria comprar botando os 1.000 todo mês. E detalhe, eu não preciso ter todo o dinheiro na mão, eu estou botando 1.000 todo mês. Eu não preciso ter os 32 mil prontos. Tem mais isso, né? Vamos ver aqui. E aí, pessoal, vai caindo. E inexoravelmente vai caindo. Você vê aqui de novo 8%, mas nesse instante do tempo,
não chega nos 10. Quando que foi isso aqui? Vamos ver. Vamos ver, porque agora bateu a curiosidade, né? Em abril de 25. Em abril de 25, mesmo com taxa de 8%, você não chega mais no número de títulos que a estratégia do aporte constante te daria, certo? Você chega num número menor. Então, olha como é perigoso tentar adivinhar o momento certo de entrar. Tá vendo? A pessoa acaba perdendo, porque ela vai errar. 7,4 e não bate mais nos 10 títulos. E até chegar aqui, no dia 8 de agosto, que daria 9 títulos, 3. E aí o que eu fiz, pessoal? Eu fiz aqui a distribuição, né? Média 10,16, um pouco inferior à média que nós conseguimos sempre comprando no primeiro dia útil. Isso aí é mero acaso, tá? O Q1 de compras eventuais seria de 9,3 títulos a 9,8, o Q2 de 9,8 a 10, o Q3 de 10,03 a 10,38, ou seja, nós estamos no Q3 das melhores compras. Isso é um resultado sensacional, tá? Porque nós, com um aporte mensal fixo constante, a gente conseguiu acertar tanto e ter um número de títulos que uma pessoa que acerta nível de Q3. Tá vendo, pessoal? Mas temos o Q4. E aí o Q4 vai de 10,38 a 11,7 títulos. Poxa, como teria sido legal transformar esses 32 mil reais em 11 títulos, né? Poxa, são 0,8 títulos a mais aqui. É grana, pessoal. É grana dentro dessa amostra aqui que a gente está falando. É uma proporção legal. 0,8 títulos daria aí uns 3 mil reais, que é um valor representativo aqui, é quase 10%. Então, vamos lá, pessoal. Por isso que eu usei a cor laranja um pouquinho diferente da cor amarela. Olha só, pessoal. Aonde que está o melhor momento para compra do IPCA 29? Tá na melhor taxa? Não. Tá no preço mais barato? Sim, né? Sim, que com preço mais barato a gente consegue a melhor compra. Mas o mais interessante é que esse preço aconteceu no lançamento do título, que por coincidência, estou brincando evidentemente, por coincidência, é o maior prazo possível que alguém pode ter o título, que é comprando no dia do lançamento. Por isso que eu já brinquei aqui no canal muitas vezes, a melhor data para comprar um título é quando ele é lançado. Por quê? Porque você vai conseguir ter o máximo de tempo possível. E veja só, pessoal, a data em que você compraria mais títulos com a mesma quantia de dinheiro, aqui no nosso exemplo são 32 mil reais, porque é 1.000 por mês, né? É no lançamento, 11,74 títulos. Por isso que eu coloquei 5 estrelas aqui, que foi a melhor data. Olha que coincidência. A data em que você deixou o título acumulando por mais tempo. E a taxa, 6,26, muito abaixo dos 8%, abaixo inclusive da taxa média que nós conseguimos com o aporte constante mensal, que foi 6,35. Então vejam como o tempo acaba influenciando mais. Olha, pessoal, e os 11, né? Os 11 títulos antes da gente encerrar aqui com a grande conclusão. Os 11 acabam aqui nessa linha laranja, ó. E aqui não foi mais possível conseguir 11 títulos com os 32 mil reais. Isso aqui aconteceu em abril de 23, 3 meses após o lançamento do título, que foi lançado no dia 9 de janeiro de 23. Então, pessoal, com esse estudo aqui eu concluo que os 3 primeiros meses de lançamento do título são os melhores para comprar. E isso aconteceu no IPCA 29. Mas a grande lição, fora essa brincadeira, é o seguinte: o aporte constante mensal é uma estratégia excelente, porque ela vai te equiparar ao Q3 dos caras que mais acertam. E se você puder fazer aportes concentrados mais fortes, quanto mais perto do lançamento do título, ou quanto antes, melhor. Porque você vai dar mais tempo de acúmulo. E isso vai
te trazer um resultado muito mais interessante lá no fim, tá? Mas a nossa conclusão, em resumo, é que sim, a estratégia do aporte fixo mensal é muito forte e é vencedora no Tesouro Direto. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.